Hello students, olá alunos, my name is Camila, meu nome é Camila, e na aula de hoje nós vamos estudar sobre Environmental Problems and Natural Disasters, problemas naturais e desastres ambientais. Você observa aí uma notícia de jornal, ok? Tente associar a imagem que está no jornal com a sua headline, a sua manchete. Você vai me responder. Do que o texto está falando? Do que se trata o texto? What is the text talking about? Então, você aí em casa, quando existirem palavras ou textos em inglês que possuem imagens, para vocês vai ser bem mais fácil de conseguir associar essas palavras e conseguir um significado melhor para eles, ok? Esse aí é o caso do nosso texto jornalístico. No caso, nós temos ali uma manchete e uma imagem que representa o que está acontecendo, ok? Nesse caso, nós temos Volcano explodes. Caso a imagem de um vulcão explodindo, né? E ali você vai observar também as palavras cognatas, que são aquelas parecidas com a língua inglesa. A palavra volcano, ela é muito parecida com a palavra vulcão, e a palavra explodes, no caso ali aquele verbo, né? Explodir, está diretamente ligado à ação que está acontecendo ali naquela imagem. Em inglês, manchetes são chamadas de headlines. Então, se você vê uma notícia, no caso ali da página principal do jornal, você vai ver que o que vai aparecer ali na primeira página é a manchete ou a headline. Agora você observa alguns efeitos naturais, causas que acontecem aí na natureza, alguns locais, outros que acontecem em países mais distantes, ok? O primeiro nós temos ali a inundação. Nesse caso, a imagem representa o rio Acre, ok? Quando ele encheu, né? E nesse caso aí acabou alagando as casas, a cidade. Ao lado você observa um vulcão entrando em erupção. O terceiro, chuvas, tempestades mais fortes. E logo ao lado nós temos um tornado. Observem que alguns desses acontecimentos, eles acontecem no Brasil e outros fora do país, principalmente a questão do vulcão e do tornado, ok? Não é tão comum na nossa região, porém em outros lugares acontecem com muita frequência. Agora nós vamos ao vocabulário de desastres naturais, ou natural disasters, como é o tema da aula de hoje, ok? O primeiro nós temos o tsunami, ok? Vocês observam aí pela movimentação da água o que acontece no tsunami, ok? Nós temos o tornado, que é o tornado. Nós temos a flood, que é uma inundação. Temos o earthquake, que é um terremoto. A storm, que seria uma tempestade de gelo. Volcanic eruption, no caso ali uma erupção vulcânica. Hurricane, que é um furacão. Forest fire seria queimadas. E storm é tempestade, ok? Bem mais forte que a chuva. Environmental disasters can either have a natural origin or be caused by human intervention. O desastre ambiental também pode ser natural ou originado por intervenção humana. Storms, earthquakes, hurricanes are examples of natural caused environmental disasters. No caso, as tempestades, terremotos são causas ambientais e desastres
causados naturalmente pela natureza. E aí, nesse caso, vocês podem observar a questão da queimada. Tanto que a queimada, ela pode também ocorrer naturalmente, ok? Devido a altas temperaturas da Terra, ou também por causa da ação humana, né? Muitas pessoas promovem essas queimadas e elas acabam se alastrando e tornando a proporção maior do que as pessoas poderiam imaginar, ok? Oil spills at sea, nuclear accidents, dam failures are examples of environmental disasters caused by human beings. Nesse caso, o derramamento de óleos, acidentes nucleares, as barragens, que ocorrem falhas nas barragens também, são exemplos de desastres naturais causados pelos seres humanos. E aí na imagem vocês observam a praia de Coruripe, no Alagoas, onde ocorreu um derramamento de óleo, ok? Recentemente, né, em outubro de 2019. Virou notícia no país inteiro esse desastre natural, né, esse desastre ambiental. Continuando, global warming and melting of polar ice caps. O aquecimento global e o derretimento das calotas polares. Vocês veem também que com o aumento da poluição, as pessoas consumindo muitos tipos de materiais e não, posteriormente, não reutilizando, você vê também que com isso aumenta a possibilidade de acontecer o derretimento das calotas polares, principalmente por conta da poluição, ok? E vocês veem aí na imagem o greenhouse effect, seria o efeito estufa. Como que se dá esse efeito? Ali na primeira imagem você vê uma terra mais saudável, podemos dizer assim, né? Que os raios solares eles entram na Terra e podem sair com facilidade porque a atmosfera ela está bem limpa, ela está bem cuidada, ok? Já na próxima imagem, ao lado, você vê que com as radiações solares elas entram na Terra, porém elas não vão conseguir sair por conta da concentração de gases maiores na Terra, ok? E é aí que se dá o efeito estufa. E você vê também que de um tempinho para cá a Terra tem aumentado o seu calor, né? As pessoas estão sentindo mais calor ultimamente exatamente por conta desse efeito, do efeito estufa e esse aquecimento global, ok? Infelizmente, está acontecendo hoje em dia. E fica aí a dica para vocês, the climate is changing, o clima está mudando e there's no planet B, não existe planeta B, ok? Então, a dica para vocês aí de casa é exatamente preservar o meio ambiente, ok? E tentar fazer ações evitando esse clima mais quente na Terra, né? Tentando fazer com que melhore a questão da respiração, da vida na Terra, ok? Agora vocês vão aí pegar em casa o livro de vocês, vamos aos nossos exercícios. Em casa vocês terão esse livro da capa verde, o livro Resolva Enem número 1, ok? E vão abrir as atividades nas páginas de língua inglesa. Nesse caso aí do livro, na página 99, vocês vão acompanhar a questão número 2. Vocês vão observar aí uma tirinha comigo e vão ler junto comigo aí na tela, ok? Observem. Na questão número 2, nós temos o Calvin falando com a mãe dele. Hey, Mom, what's this I hear about the green effect? They say the pollutants we dump in the air are trapping in the sun's heat and it's going to melt the ice polar caps. Sure, you'll be gone when it happens, but I won't. Nice planet you're leaving me. E aí ela responde, this from the kid who wants to be chauffeured any place more than a block away.
E aí ele responde para ela, Hey, nobody told me about the ice caps, alright? E ele está falando exatamente sobre o que nós estávamos falando na aula de hoje, que é o derretimento das calotas polares, ok? Nesse caso aí, vocês observam que o Calvin está, de uma certa forma, preocupado com o futuro dele. Então, ele acaba discutindo ali, falando para a mãe dele, né, que num futuro muito mais próximo vai ocorrer essa questão aí do derretimento das calotas polares e ele vai, de uma certa forma, estar vivo para vivenciar isso na Terra, ok? Agora, vamos à questão 2. The boy's mother, a mãe do garoto. Letra A. Percebe como seu filho está preocupado com as mudanças climáticas? Letra B. É convencida pela indignação do filho? Letra C. Orgulha-se da consciência de seu filho sobre o aquecimento global? Letra D. Faz um comentário irônico sobre a sua atitude contraditória? E letra E. Sente-se mal com as atitudes do adulto. Qual dessas alternativas você acredita que seria melhor para definir o que a mãe do Calvin respondeu para ele? Na letra A, nós temos, percebe como seu filho está preocupado com as mudanças climáticas. Seria essa a resposta? Não. Apesar dele estar, sim, preocupado com a questão da mudança do clima, ela no terceiro quadrinho vocês podem observar aí que ela não está tão preocupada com ele. Então, a mudança, né, ali a questão assim do humor está somente no filho dela. Na letra B, é convencida pela indignação do filho. Também não seria a nossa resposta, porque a face dela, no caso a expressão que ela mostra na tirinha, não é de preocupação. Então, você vê que ela não está convencida, né? Letra C. Orgulha-se da consciência de seu filho sobre o aquecimento global. Também não, principalmente por conta da expressão dela, né? Letra D. Faz um comentário irônico sobre a sua atitude contraditória. E se vocês observarem exatamente o modo como ela fala, dá a entender, né, ao leitor de que realmente ela está fazendo um comentário irônico em relação ao que ele está falando, ok? Portanto, a letra D faz sim referência ao texto. E na letra E nós temos sente-se mal com as atitudes de adulto. Nesse caso, não corresponde à nossa resposta, até por conta da imagem dela, né? Você vê aí que Calvin é o que mais está preocupado aí no quadrinho. Portanto, a letra D é a resposta da nossa questão número 2. A próxima questão, vocês vão estar indo lá para a página 102. A questão número 10, ela também se faz relação ao tipo o assunto que nós estávamos falando na aula de hoje, ok? Exatamente sobre a mudança de clima. Então, leiam aí comigo o textinho da imagem. Nós temos um colega com o telefonezinho na mão conversando com o outro. E ele diz: All I'm saying is, I wished for an endless summer vacation and now the glaciers are melting. Exatamente sobre a questão do derretimento das calotas polares. Assim como Calvin, esse aluno também está preocupado com o futuro, ok? Agora você vai diretamente para a página 102, questão 10, que está também relacionada ao que nós estávamos falando na aula de hoje, ok? Temos aí uma imagem de um garoto conversando com um coleguinha na escola e vocês vão ver aí o texto comigo, ok? Acompanhe. Ele diz: All I'm saying is, I wished for an endless summer vacation, and now the glaciers are melting. Você vê aí que o aluno ele também está preocupado com a questão do derretimento do gelo, das calotas polares.
ok? Agora vamos ver exatamente o que é que a questão está nos exigindo. Albert Einstein, a questão número 10 diz: quanto ao sentido, o provérbio que se relaciona mais diretamente com a fala da criança é: letra A, Deus dá frio conforme o cobertor. Letra B, se você deseja mover montanhas amanhã, precisa começar a levantar pedras hoje. Na letra C, quem não sabe de onde veio nunca vai encontrar o seu destino. Letra D, cuidado com o que você deseja, pois poderá ser atendido. E na letra E, aquele que nunca se queimou ao sol não sabe o valor da sombra. Então, acabamos de ler esses provérbios e o aluno ali naquela imagem, naquela charge, ele está falando sobre uma preocupação, ok? E aí se vocês conseguirem associar a imagem ao que ele está falando e até mesmo ao assunto da aula de hoje, você vai ver que ele está preocupado com o aquecimento global e pelo desejo que ele tinha de férias de verão que não acabassem tão cedo. Então, qual dessas alternativas vai se relacionar com esse desejo que o aluno tinha? Na letra A, Deus dá frio conforme o cobertor, seria essa a nossa resposta? Não, ok? Não está relacionada à resposta da pergunta. Na letra B, se você deseja mover montanhas amanhã, precisa começar a levantar pedras hoje. Também não é, apesar de que a mudança deve ocorrer logo, essa alternativa, no caso esse provérbio, não está relacionado ao desejo do aluno, ok? Na letra C, quem não sabe de onde veio nunca vai encontrar o seu destino. Também não está relacionado, ok? Na letra D, cuidado com o que você deseja, pois poderá ser atendido. E aí, nessa fala, no caso desse provérbio, você vai observar que sim, tem algo relacionado, porque o desejo do aluno era que as férias de verão não se acabassem, porém elas acabaram se estendendo mais do que ele pensou que iria, né, por conta aí do aquecimento. Então, você vê que a letra D está sim relacionada à nossa questão. E na letra E, aquele que nunca se queimou ao sol não sabe o valor da sombra. Também não está relacionado, ok? Então, a letra D seria a nossa resposta correta da questão número 10. Esse é o referencial bibliográfico. Caso vocês queiram pesquisar algo de língua inglesa, vocês podem estar visitando esses sites. Para mais informações, acessem a nossa plataforma, ok? Bye bye, see you next class. Tchau, tchau e até a próxima aula.